usa, Senhor, a boca do teu filho, Pai, que a tua palavra que já está preparada no coração dele, Senhor, vá de encontro à necessidade da tua igreja, Pai, que possamos ver aqui essa manhã, Pai, o teu operar, Senhor, o teu agir, Senhor, vidas sendo transformadas, Pai, vidas sendo libertas, Pai. Pai amado, nós queremos ver o teu sobrenatural aqui essa manhã, Pai. Derrama, Senhor, derrama o teu óleo, Pai, o teu bálsamo, Pai. Deus amado, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Com os teus amigos, com os teus irmãos. Amém. Igreja, pode tomar assento. Aleluia. É tão maravilhosa esta manhã porque nós vamos celebrar a morte do Senhor Jesus. E é como a palavra diz, celebrar a morte do Senhor Jesus. Porque na morte do Senhor nós recebemos vida e vida em abundância. E não somente vida em abundância, mas a vida eterna. Amém? Vou pedir para baixar um pouquinho, irmão Mateus, por favor. Aleluia. Não sei se você já percebeu como uma refeição, ela é poderosa para mudar situações. Quando você se senta a uma mesa com pessoas, muda totalmente a história dali para frente. Quando você senta numa mesa com pessoas que, quem sabe, você nunca conheceu, mas quando você senta, você vai conversar e vai criar intimidade, e em volta de uma mesa criam-se alianças que podem durar uma vida toda. Quem já percebeu isso? Amém? E hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor Jesus. Mas eu quero te contar uma história, quem sabe você já saiba, mas no dia 29 de julho de 1914, iniciou-se a Primeira Guerra Mundial, chamada de a Grande Guerra, porque 2, 3 dias antes, um estudante havia alvejado o príncipe da Hungria, porque ele estava revoltado e havia uma revolta, e ali os países começaram a trocar farpas por causa daquilo, e iniciou-se uma batalha, iniciou-se uma guerra, porque um jovem disparou em outro, e passado 4 anos, por causa desse estopim, mais de 10 milhões de pessoas haviam perdido a sua vida. No final de 4 anos, 20 milhões de soldados estavam feridos, 10 milhões de pessoas morridas e 20 milhões estavam feridos, e incontáveis pessoas choravam a falta dos seus filhos, dos seus entes queridos, desempregados, misérias, porque alguém foi imprudente. Por uma pessoa começa toda uma revolta e uma desgraça tão grande. Agora, o que me chama a atenção é que nesse mesmo ano de 1914, no dia 24 de dezembro, durante aquela madrugada houve um silêncio entre o campo de batalha, onde se encontravam os britânicos e os alemães. Os alemães de um lado, os britânicos do outro, e franceses também. E havia parado de chover, porque estava chovendo muitos dias, mas naquele dia 24, na véspera de Natal, parou de chover, mas o frio era intenso, e dizem os historiadores que havia um cheiro terrível de cadáveres, e aquele ambiente era horrível, porque havia pedaços de corpos para todos os lados, porque de uma trincheira à trincheira inimiga, aquela terra de ninguém, aquele espaço era de 80, 100 metros no máximo, e haviam arames
farpado, havia troncos de árvores, barricadas e muitos corpos e pedaços de corpos ali. Mas naquele momento houve um silêncio e como que uma calmaria no meio dessa escuridão tão terrível. E os alemães haviam convidado uma cantora para trazer um alento aos seus soldados. E quando houve aquele silêncio, de repente, ouviu-se aquela cantora que começou a cantar em alemão, aquela música que todos nós conhecemos. Noite de paz, noite de amor. E então, aquelas centenas, quem sabe milhares de homens alemães começaram a cantar. E mesmo os britânicos e os franceses que não entendiam o alemão, sabiam qual era a música que ela estava cantando e começaram também a cantar em seu idioma. E quando terminou a música, novamente um silêncio, mas por um tempo bem curto. E de repente um alemão gritou, tentando falar em inglês. Ele falou, nós não vamos atirar. E vocês também não vão atirar. Nós não vamos disparar um tiro. E vocês também não vão disparar. E os britânicos responderam, nós também não vamos atirar. E começaram a cruzar aquele campo, aquela terra de ninguém. E então começaram a trocar alimentos, a trocar vinhos. E começaram a cantar uma canção tradicional que diz, vinde fiéis, adoremos ao Senhor. E naquela refeição, onde eles celebraram a morte do Senhor Jesus Cristo, sabe o que houve, irmãos? Houve paz. E não dispararam mais. E os dias foram passando e eles não atiravam mais contra o inimigo. Porque agora o inimigo não era mais inimigo, era irmão em Cristo. Diga assim, irmão em Cristo. O corpo de Cristo, ele faz isso, irmão. Ele une pessoas que estão de lados opostos em um só corpo. Alabaxúria, aleluia, em um só corpo. E passados os dias, os comandantes perceberam que não adiantava dar ordens, porque eles não disparavam as suas armas. E quando eles ficavam sabendo pelo rádio que a força aérea iria bombardear o lado inimigo, eles mandavam um mensageiro para avisar, olha, eles vão bombardear essa área, vocês têm que fugir para tal lado. E assim não havia mais batalha ali. Então os comandantes tiveram que levar essas forças para outros frontes de batalha. Uma refeição muda totalmente a história, quando nessa refeição se faz presente a pessoa do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Esta manhã é uma manhã de reconciliação, uma manhã onde o Senhor Jesus quer nos levar a nos reconciliarmos entre nós, com aqueles que nós amamos e quem sabe com quem nós pensamos ser nosso inimigo. Esses soldados, eles estavam em batalha porque a cúpula, a liderança não entrou em acordo, mas lá no meio da batalha, o Espírito Santo trouxe paz. Muitas vezes nós estamos contrário a alguém e aquela pessoa nunca fez nada para nós e quem sabe nós nunca conversamos com aquela pessoa. Mas chegou ao nosso ouvido que aquela pessoa não presta, que aquela pessoa isso, que aquela pessoa não sei o quê, que este homem assim, o que essa mulher, o que este pastor, e nós nunca estivemos em uma mesa com aquela pessoa e já o temos como nosso inimigo. Presta atenção, todos nós somos descendentes de Adão,
somos irmãos em Cristo. E quem quer nos levar a lutar contra o nosso irmão, esse sim é o nosso inimigo, é o inimigo das nossas almas. Mas o que o Espírito Santo deseja é que eu e você tenhamos comunhão uns com os outros. Aleluia! Na palavra de Deus nós vamos encontrar grandes firmados de paz que foram feitos seguidos de uma alimentação, ou a alimentação veio antes. Sempre em grandes tratados e alianças se fecha com uma refeição. Quando nós olhamos para a libertação do povo do Egito, quando eles são tirados do Egito para aquilo que Deus queria para eles, Deus quer levá-los para uma terra de paz, uma terra de bênção, uma terra de prosperidade. A primeira coisa que o Senhor diz para Moisés fazer é: reúnam-se todas as famílias na sua casa e façam um jantar. Vocês vão matar um cordeirinho e vocês vão preparar ali, e tinha as ervas e todo o ritual, vão comer apressadamente, vão estar vestidos, vão estar com os pés calçados, com o cajado na mão, preparados para aquilo que Deus tem para vocês. Aquela refeição simbolizava que nós devemos nos apressar para aquilo que Deus tem para nós. Devemos estar prontos para aquilo que o Senhor tem. Naquela ocasião, o que Deus tinha para o povo de Israel era tirá-lo de uma vida de escravidão e colocá-lo a uma vida de liberdade, de bênção, de conquista. E hoje, para a igreja, quando nos reunimos para celebrar a Santa Ceia do Senhor, o Senhor está dizendo assim: se preparem, se apressem, nesta ceia conversem, estejam cheios da minha presença, se encham do Espírito Santo, lavem as suas vestes no meu sangue, porque eu tenho algo para vocês. E o que Deus tem para nós se chama o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Amado irmão, que você entenda que a Santa Ceia, essa refeição que nós fazemos hoje, e a gente foi reduzindo a Santa Ceia, né? A Santa Ceia no tempo do apóstolo Paulo, no tempo do Senhor Jesus, não era só um cálicezinho e um pedacinho de pão, não, se comia de verdade, se bebia de verdade, né? Bebia muito, por sinal, e comia bastante também. Mas hoje nós fazemos essa refeição quase, é como que uma simbologia. Mas irmão, que você possa participar dessa ceia e entender que você faz parte do corpo de Cristo. Aleluia! Um dos objetivos da Santa Ceia do Senhor é dar um recomeço, é recomeçar, ou seja, apagar, limpar tudo aquilo que está mal, tudo aquilo que está contrário da nossa vida, apagar tudo isso, lavar no sangue e recomeçar. O objetivo da Santa Ceia nesta manhã é que você saia daqui dizendo: eu estou seguro da minha salvação, o meu nome está escrito no livro da vida, o sangue de Cristo me lavou, eu faço parte do corpo de Cristo. Aleluia! Abarabachúria, aleluia. O que acontece na nossa vida quando as coisas não estão bem? Quando o marido está distante da esposa, ou quando os pais estão distantes dos filhos. O que acontece, irmão, quando essa situação começa a acontecer, ou mesmo dentro da igreja, quando um irmão não pode estar junto com o outro? Convida essas pessoas para sentar a uma mesa, vai haver um constrangimento. Sabe quando você não está bem com a tua esposa, aí ela não chama você para almoçar. Ela não diz assim: ô Nai, vem almoçar. Ela diz: filho, vai lá chamar o pai para almoçar.
Aí o filho vem e diz assim, vem almoçar. Quem já passou por isso? Alguns. É desse jeito, não é? Aí você senta na mesa e você está todo esquisito, a pessoa está toda esquisita, só que o crente, ele tem o costume, né, de agradecer pelo alimento. Então ele vai ter que dizer, Senhor, obrigado por esse alimento. E quando ele vai orar, ele lembra que a palavra diz assim, maridos, amai vossas mulheres, tratai ela como vaso mais fraco, para que as vossas orações não sejam impedidas. Aí você se obriga a olhar para a esposa e dizer assim, me perdoa, meu amor, me perdoa, vamos pedir que o Senhor venha nos restaurar. E naquela refeição, o amor de Jesus une outra vez aquela família. Às vezes dentro da igreja, nós vemos pessoas que não podem participar de tal ministério. Aí eu não vou participar daquele ministério porque a irmã fulana está naquele ministério, eu não me dou com ela. Eu não vou estar nessa reunião porque nessa reunião vem o irmão fulano. Que hoje nesta Santa Ceia, isso seja quebrado no nome de Jesus. E nós vamos entender daqui um pouquinho que você estar de mal com alguém, você não estar em comunhão com alguém, você não aceitar alguém, você está se excluindo do corpo de Cristo. Escute, quando eu penso que fulano está errado, e é por isso que eu não ando com ele, por isso que eu não participo no ministério que ele participa, quando eu penso assim, e quando eu estou agindo dessa maneira, eu estou me excluindo do corpo de Cristo. Não é que o Senhor está te excluindo, é você que está se excluindo sozinho. A Santa Ceia do Senhor é uma oportunidade de reconciliação. Toda a Santa Ceia, o Senhor está nos dando uma oportunidade de nos reconciliarmos com Ele. E alguém diz assim, eu estou bem com o Senhor, eu só não vou com fulano. Eu estou bem com o Senhor, mas com a minha filha eu não falo mais. Eu estou bem com o Senhor, mas com essa aqui eu não quero mais papo. Eu estou bem com o Senhor. Irmão, se você não quer mais papo com essa aqui, se você não quer mais falar com aquela, se você não anda mais com esse, você não está bem com o Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele diz assim, irmãos, quero ler contigo aqui. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Diga assim, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Quando nós chegamos para a luz, irmão, quando nós chegamos para a luz, nós começamos a perceber que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Então, quando eu não posso andar com um irmão, nós estamos nos esquecendo da palavra que diz assim, que é para suportai-vos uns aos outros, é para tolerar o mais fraco, aquele que está fraco, aquele que está aprendendo, aquele que ainda a sua estatura não está tão alta como a tua, você precisa tolerar ele para que, quando todos nós cheguemos à estatura de Cristo, possamos ser arrebatados. A partir do momento em que eu olho para alguém e digo, não, esse aqui não, esse aqui é murmurador, esse aqui é falador, esse aqui é chato, esse aqui me aprontou, esse aqui fez não sei o quê, esse daqui me ofendeu. Quando eu estou agindo assim, eu não estou considerando, eu estou achando que estou acima dessas pessoas. E se eu estivesse verdadeiramente acima, eu ia entender essa palavra, tolerar os mais fracos, esperar que todos cheguemos à estatura de Cristo. Estamos juntos? Vai comigo 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4,
versículo 10. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Segura um pouquinho a tua Bíblia aberta aí. Vamos repetir essa leitura, para que a nossa mente se abra para o que está sendo escrito aqui. Versículo 4. Se dissermos que temos comunhão com Ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Segura um pouquinho. Quem diz que tem comunhão com o Senhor Jesus, levanta a mão, você que tem comunhão com o Senhor Jesus. Levanta bem a tua mão, você que tem comunhão. A palavra diz assim, ó: se eu digo que tenho comunhão com Ele, mas eu ando em trevas, eu estou mentindo e não estou praticando a verdade. E alguém está dizendo assim: ah, mas eu não ando em trevas. Quem sabe você não sabe o que é andar em trevas. Quem sabe você esteja andando em trevas. E a revelação está no próximo versículo. Se andarmos na luz, como Ele na luz está. O que diz aí? Temos comunhão. Versículo 5. Coloca para nós ali, versículo 5, filha. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João, primeira carta de João, versículo 1, capítulo 1, versículo 5. Colocou para nós ali? Vamos repetir. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, o que temos, irmãos? Temos comunhão uns com os outros. Essa tua tradução aí não está certa, minha filha. Vamos lá. É o 6? Fala, pastor Leandro. 7? Então repita. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos o quê? Uns. Olha para quem está do seu lado e diz assim: se eu estou na luz, tenho comunhão contigo. Amém? Tem gente que está rindo. Está rindo porque está alegre, ou está rindo porque encontrou uma treva no teu coração? Foi revelado ao teu coração. Muitas vezes nós dizemos assim: eu tenho comunhão com o Senhor, Jesus é meu tudo, Jesus, e você fala a língua, e você ora, e na hora da canção você chora e derrama as tuas lágrimas, mas a resposta muitas vezes não vem da tua oração. Não chega a resposta. Há uma enfermidade, não vem a cura. Há uma miséria, não vem a prosperidade. E você diz: por que não há resposta? Porque você está mentindo. E a mentira não é para os outros, a mentira é para você mesmo. Você diz: eu ando na luz, mas não tem comunhão com o seu irmão. Então você está em trevas. E hoje o Senhor te convida para a Santa Ceia, para um constrangimento dentro dessa Santa Ceia, para que você saia liberto, saia livre, saia dizendo: Senhor, tira do meu coração toda amargura, tira do meu coração toda raiz de tristeza. Versículo, eu creio que o meu é o 6, mas aí está o 7, então é o 8, está errado aqui. O 8. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. Hoje é uma manhã de confessar os nossos pecados. Se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor Jesus, Ele é fiel para nos libertar, para nos purificar de toda injustiça que tenhamos praticado.
Mas como que eu vou confessar algo que eu não reconheço? Como nós falamos, irmãos, a Santa Ceia é uma oportunidade de reconciliar e de recomeçar outra vez, agora de forma organizada, de forma consciente, de forma em que esteja em conformidade com a palavra de Deus. E eu quero ler contigo o Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21. Diz assim: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de trair. Segura um pouquinho, segura ali, presta atenção. O Senhor Jesus está sentado com eles na mesa, e a palavra diz: turbou-se o seu espírito, e então ele abre a sua boca e diz: na verdade, um de vós há de me trair. Sabe o que aconteceu naquele momento? O Senhor Jesus, no momento da comunhão, no momento de partir o pão, naquela última ceia, o Espírito Santo lhe revela: um de vocês há de me trair. E quem sabe naquele momento em que ele recebe a revelação, vem à sua mente as escrituras, o que o profeta Isaías havia falado sobre ele, tudo que vai acontecer. E ele diz: um de vocês há de me trair. Numa mesa, presta atenção, em volta da mesa, era um momento constrangedor, irmãos. Eu quero que você entenda uma coisa. Imagine vocês, se o Espírito Santo agora revela para algum irmão da igreja e diz assim: um de vocês aqui vai fazer assim, assado, vai fazer um negócio horrível, vai trair. É um momento constrangedor, é ou não é? Muitas vezes nós pensamos que a ceia do Senhor foi só maravilha, mas eu acredito que essa última Santa Ceia, irmão, foi terrível. Porém, foi terrível pela dureza do coração daqueles homens. E eu vou dizer hoje, esta manhã é uma manhã terrível se o nosso coração for um coração duro, mas se o nosso coração for um coração quebrantado na presença de Deus, é uma Santa Ceia para a reconciliação. Olha só, versículo 22. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Sabe, ele estava perguntando: quem é que vai te trair? Quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Segura aí. Se você prestar atenção, você vai ver que a situação é extremamente clara. Jesus não está jogando verde para colher maduro. Jesus não está querendo passar pano quente. O Senhor Jesus está dando uma oportunidade de reconciliação para Judas. O Espírito Santo revela: um vai te trair. E já fala, é o Judas, porque Jesus sabia quem era. E o Senhor diz bem claro: aquele que eu der o bocado molhado, ou seja, o Senhor pegou um pedaço daquele pão, colocou naquele vinho e colocou na boca de Judas, dizendo: é você que vai me trair. Sabe o que o Senhor Jesus estava fazendo naquele momento? Estava dando para Judas uma oportunidade de se reconciliar, porque Judas ouviu Jesus falando, Pedro ouviu, todos ouviram, todos queriam saber quem era o traidor. Jesus diz: é aquele que der o bocado molhado, é aqui, ó, é tu. O que passou no coração de Judas? O que passa no meu coração e no teu coração quando somos confrontados pela palavra de Deus? O que passa pelo meu e pelo teu coração quando o Senhor diz assim: essa tua vida dupla,
de adultério, vai te levar para o inferno. O que passa no teu coração? Essa tua falta de perdão vai te levar para o inferno. O que passa no teu coração quando você ouve essa palavra? Essa tua falta de desejo pelas coisas de Deus vai te levar para o inferno. Essa tua falta de desejo pelas coisas de Deus vai te levar para o inferno. O que passa no teu coração? Porque alguém poderia dizer assim: por que o Senhor não libertou Judas? Por que o Senhor não disse para Judas: Judas, se arrependa? Porque você é livre, do mesmo jeito que Judas era livre. O Senhor estava dizendo: Judas, você vai me trair, está aqui o bocado de pão, mas você tem uma chance nesta mesa de arrependimento, de dizer: Senhor, na verdade, eu já peguei as moedas, na verdade, Senhor, eu já te traí, o que eu faço? Sabe o que Judas faz? Depois que ele trai Jesus, ele corre lá para os sacerdotes e joga as moedas de volta, querendo se ver livre do seu pecado, jogando as moedas para os sacerdotes. Tem gente na igreja que quer se ver livre do seu pecado, julgando a culpa sobre alguém. Eu não vou mais na igreja por fulano de tal. Eu não vou mais na igreja porque eu não sinto a presença. Eu não vou mais na igreja. Irmão, nós ouvimos nessa manhã, se eu não sinto mais a presença, não é porque Deus mudou, é porque eu mudei. É porque eu me afastei. O Senhor permanece no mesmo lugar, esperando por você, dizendo assim: eu te dou uma oportunidade de reconciliação nesta manhã. Nesta manhã. Versículo 27. E após o bocado, entrou nele Satanás. Que bocado, irmão? Da Santa Ceia. O corpo de Cristo. O corpo e o sangue de Cristo. Depois do corpo e do sangue de Cristo ser colocado na boca de Judas, o que entrou nele não foi o Espírito Santo. O que entrou nele foi Satanás. É o que está dizendo aqui. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Por que o Senhor diz para ele: faze-o depressa? Porque se ele fizesse depressa e voltasse correndo para Jesus, quem sabe dava tempo de arrependimento, de alcançar a salvação. Faz depressa, mas não. Irmão, essa palavra está dizendo para você assim: o que está mal na tua vida? E muitas vezes quando a gente olha isso, a gente pensa: ai, eu pequei assim, ou eu pequei assado, eu pequei. Irmão, o problema não é o que você pecou, o problema é não se arrepender. Se arrependa do seu pecado e deixe o teu pecado. Faz um compromisso hoje com o Senhor. Sabe, um compromisso é dizer assim: eu vou deixar essa vida de adultério, eu vou deixar essa vida de fornicação, vou deixar essa vida de pornografia, essa vida de mentira, de engano. Eu vou largar essa vida, eu vou participar da ceia e eu vou ser um com o Senhor. Agora, você vai participar da Santa Ceia do Senhor e no teu coração diz assim: amanhã continua tudo a mesma coisa, continua a minha vida do jeito que eu sou. Então o que entra em você não é a pessoa do Espírito Santo. Eu não preciso dizer mais nada, você já sabe o que entra aí. Irmão, nós precisamos nos reconciliar com o Senhor nesta manhã. Aleluia. Judas teve a oportunidade de se reconciliar com o Senhor, mas o rejeitou em seu coração. Rejeitou a oportunidade de perdão.
Que terrível. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: seja rápido para perdoar. Irmão, você tem que ser o The Flash para perdoar. Tem que ser o mais rápido para perdoar. Tem gente que leva 2 horas para liberar perdão. Irmãos, eu acho que eu levo 2 segundos. 2 segundos eu já liberei perdão. Se não for mais rápido ainda. Sabe por quê? Porque nesse 2 segundos Jesus pode voltar. E se eu não liberei perdão, eu fico. Eu acho engraçado que às vezes a gente vai conversar com alguém e fala assim: irmã, você precisa liberar perdão. Agora me deixa! Deixa eu pensar, me larga. Oh, que espírito de Judas que está habitando em você. Como assim? Eu não sou Judas. É Judas. É Judas sim. Você é falso. Você acha que é melhor que o teu irmão. Por isso que você não libera perdão. Por isso você não libera perdão. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: seja rápido para perdoar. Aleluia. Quem aqui já foi pedir perdão para alguém e saiu levando uma chicotada? É? Tu vai lá, quero pedir perdão, sai daqui. Aí não tem problema, irmão. Isso é problema da pessoa, você pediu perdão. Peça perdão de coração. Agora, você não pode ser aquele que guarda rancor. Aleluia. Olha só. O Senhor nos dá oportunidade de liberar perdão, de buscar arrependimento, amar as pessoas, voltar atrás em nossos pensamentos e ações. Essa manhã o Senhor está nos dando essa oportunidade, irmão, de liberar perdão, de voltar atrás nas nossas ações, nossos pensamentos. Está nos dando uma oportunidade de recomeçar. Sair daqui dizendo assim: essa semana eu vou adorar ao Senhor. Essa semana eu vou estar buscando o papai todos os dias. Essa semana o amor de Cristo vai se manifestar na minha vida. Uma oportunidade de recomeçar. Que maravilhosa é a ceia do Senhor. Em continuação, o versículo 28 diz assim: e nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto, porque Judas tinha a bolsa. Pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. As pessoas que estavam à volta não compreenderam porque Judas saiu, não entenderam. E na casa do Senhor acontece a mesma coisa. E eu quero que você entenda uma coisa: Judas era o amigo íntimo de Jesus. Quando lá em Isaías fala, Jesus dizendo, o profeta tendo a revelação de Jesus, diz assim: o meu amigo íntimo me traiu. Ele estava falando de Judas. Quando no Getsêmani, Judas chega para trair Jesus, o Senhor Jesus diz assim: amigo, a que viestes? Jesus não chamava ninguém de amigo, mas Judas ele chamava de amigo, porque era o seu amigo íntimo, era o seu amigo de confiança, tanto é que era o tesoureiro. E depois se desviou e roubava também o dinheiro de Jesus. Amigo, a que vieste? Olha só, querido, que nenhum de nós venha a ser como Judas. Quando Judas sai, os outros ficam se perguntando: por que ele saiu? O que houve? O que aconteceu? Dentro da casa do Senhor, muitas vezes nós vemos alguém que andava tão grudado com o Senhor, que chorava, que falava, que ministrava, que cantava, e de repente saiu, está no mundo. Não estou falando daquela pessoa que vai para outra igreja, não estou falando daquela pessoa que vai para o mundo que se perde. Aquela pessoa que se perde. Ah, não quero mais saber de Deus. E irmão, em algum momento essa pessoa não aceitou
a reconciliação proposta pelo Senhor e não quis abandonar o seu pecado. Não quis abandonar o seu pecado. E o Senhor hoje, Ele está trazendo uma oportunidade de se reconciliar com Ele. E isso sempre acontece. Às vezes é num culto normal, às vezes na Santa Ceia, e aquela pessoa rejeita aquela oportunidade e sai. E alguém diz assim, o que houve? Por quê? E se vai conversar com a pessoa, às vezes a pessoa tem uma desculpa. Não, é esse, é aquilo, às vezes ele, não, sou eu mesmo, ele assume. Irmão, não adianta você assumir que está errado e não deixar o erro. Você precisa assumir e dizer, Jesus tem misericórdia de mim, me liberta, me lava no teu sangue, eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Versículo 31, vamos lá, versículo 31, vamos partir para frente aqui, senão não paro mais. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir, eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Diga assim, novo mandamento. Amar uns aos outros. Me parece que até esse dia aqui, não precisava amar tantos outros. Mas a partir desse momento, a partir dessa Santa Ceia, ame o seu irmão. Aí ele diz, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando que você é conhecido como discípulo de Jesus? Quando você ama o outro. Quando você perdoa o outro. O contrário disso revela que você não é discípulo de Jesus. Então muitas vezes eu vejo as pessoas que estão servindo comigo à minha volta, e a palavra, eu vou deixar claro para você uma coisa aqui, porque alguém pode dizer assim, será que o pastor está dando uma indireta? Eu não estou dando indireta, irmãos, eu estou dando direta. Não é indireta, é direta mesmo. Porque a palavra diz assim, em partes conhecemos e em partes profetizamos. Tem coisas que o Senhor revela e tem coisas que você vê. Então, irmãos, dentro da nossa equipe, dentro da nossa igreja, eu fiquei sabendo de irmãs que não pode participar do outro ministério, porque lá está a fulana que eu não me dou. Se fulana vir para o meu ministério, eu não participo. Sabe o que é isso? Não é discípulo de Jesus. Aqui está dizendo, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Nisto que, vírgula, se vos amardes uns aos outros. Se perdoar. Ai não, mas é que eu não suporto. Então você precisa se converter nesta manhã. Porque você não está convertido. Se Jesus vem, não sobe. No céu não vai ter jaulinha para você ficar separado. Deus não vai fazer jaulinha. No céu só sobe a noiva. E a noiva é um só corpo. Um só corpo. Amado irmão, amada irmã. Ah, mas é que fulano fala, fulano é chato. Isso é problema dele, irmão. Isso é problema dele. Libera perdão, ame o teu irmão, ame a tua irmã. Ame. Quando você se nega a perdoar, irmão, você está deixando claro para todos à tua volta que você não é discípulo de Jesus. Continuando a leitura, versículo 36. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás.
Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Eita, o Pedro estava corajoso, né? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu? Olha para quem está do seu lado dizendo: você? Você? Faz aquela cara, olha para quem está dizendo: você? Você? Irmão, quantas vezes nós nos achamos melhores do que os outros? O Senhor Jesus disse assim: eu já falei para os judeus que aonde eu vou eles não podem ir, agora eu estou falando para vocês, aonde eu vou vocês não podem ir. E aí o Pedro diz assim: como que não? Eu não posso ir? Eu estou disposto a morrer por ti, estou disposto a dar minha vida por ti. E muitas vezes na casa do Senhor, na hora da Santa Ceia, quando se ministra uma palavra dessa, a gente começa a imaginar: a irmã fulana, o irmão fulano, a palavra está pegando. Quando você deveria dizer assim: a palavra está pegando aqui, ó. Porque nós somos todos iguaizinhos, irmão. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo, enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Irmãos, nós vemos aqui 3 pessoas nesse texto, além de Jesus. Nós vemos o Pedro, o Judas e o João. Judas, ele trai Jesus, ele não aceita a oportunidade de reconciliação. O Pedro é arrogante, ele se acha o santão, ele se acha o poderoso. Ele olha para os outros e diz: não, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Sabe aquele crente que bate no peito e diz assim: eu nunca largo Jesus, e bate no peito. Irmão, se eu nunca largar Jesus, é pela misericórdia do Espírito Santo. Porque todos nós, irmãos, carregamos desde quando nós nascemos uma semente chamada pecado. E no lugar certo, no momento propício, aquela semente brota e frutifica rapidamente. Você já viu a criancinha pequena que ela mente e esconde as coisas? Entra no mercado com uma criancinha aí de 2 aninhos, não precisa ter 2, 1 ano e meio que ela já consegue pegar coisa. Ela pega a coisa e ela põe aqui escondidinha assim. E você pega ela escondidinha comendo e você diz: meu Deus, eu não ensinei isso para o meu filho. E aí você fala: o que você está fazendo? Nada, já mente. Ela sabe que está fazendo errado. E aí você diz: eu não ensinei meu filho a mentir. Você não precisa ensinar teu filho a mentir. Você não precisa ensinar o teu filho a roubar. Você não precisa ensinar o teu filho a pornografia ou adultério. Você não precisa ensinar nada disso. A semente já está no ser humano. E se não for a misericórdia de Deus, essa semente brota e frutifica. E o Pedrão estava tão exaltado: eu não, ainda que todos, eu não. E o Senhor olha para ele e diz assim: ô Pedro, até o final dessa madrugada, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. 3. Que terrível saber que em mim habita, irmãos, essa mesma semente de Judas e do Pedro. Habita em mim. Enquanto eu estiver nesse corpo, essa semente maldita habita em mim. E nós vemos aqui o João. João está deitado no peito do Senhor. E ele não fala muito. O que ele fala foi o que mandaram ele falar. Pergunta para o mestre aí quem que é o traíra. Pergunta. E ele pergunta: quem que é que vai te trair, Jesus? Sabe? Aquela pessoa mais simples, parece que mais comunzinha, não era o amigo íntimo, não era o tesoureiro, não era o chefe, não era o Pedro, mas é aquele que se encosta no peito de Jesus e diz: me ajuda porque eu não consigo.
E quando lá na cruz, o Senhor está levantado, só tem um discípulo lá, e é o João. Amados, todos nós carregamos um pouquinho do Pedro, do Judas e do João. Nesta manhã, queridos, nesta manhã, eu quero participar da Santa Ceia do Senhor contigo. Fique de pé, por gentileza. Eu vou pedir para colocar aquele fundo para nós lá, por favor. Musical. Eu gostaria que você fizesse uma análise da tua vida, meu irmão. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é linda, porque ela diz que quando nós pecamos, nós devemos confessar o nosso pecado ao Senhor. Presta atenção. Quando você peca, você confessa o teu pecado ao Senhor. Você não precisa vir confessar para o teu pastor, a menos que você deseje. Mas você confessa direto para o Senhor, porque o véu do templo já rasgou e você alcança a misericórdia. Mas quando você ofende alguém, quando você está angustiado com alguém, quando você está entristecido com alguém, aí a Bíblia diz que é para confessar os vossos pecados uns aos outros. Não é o que você fez em segredo, não é o teu pecado particular. Eu pequei contra o pastor Leandro, falei mal dele. Lá numa roda, lá numa mesa, eu falei, sabe o pastor Leandro, o cara é benção, mas o cara é isso, o cara é aquilo, e eu falo, e eu abro a minha boca. Sabe, irmãos, nós carregamos esse DNA maldito, e eu sou brasileiro, por isso que eu vou falar, me dá a impressão que nós brasileiros somos muito fofoqueiros, nós somos muito murmurador. A gente senta numa mesa, a gente não consegue só falar de coisas boas, sabe, de falar de negócio, de falar de prosperidade, aquilo que o apóstolo fala aqui, falar de vida. A gente senta numa mesa, começa a falar de vida, e daí já começa a falar de alguém. Sabe, fulano, não, ele é benção, mas isso. Aquele, ele é legal, mas isso. Sabe aquela irmã? Aquela irmã é joia nisso, mas assim. Irmão, que terrível. Que terrível. E às vezes as pessoas dizem, parece que o pastor não gosta muito de sentar numa mesa com a gente. Se for para sentar numa mesa, para ficar falando de alguém, murmurando de alguém, eu não quero participar. Não quero. Se for para sentar numa mesa, vamos falar de negócio, vamos falar de Jesus, vamos falar de salvação, vamos falar de vida eterna, vamos falar de algo que produz, falar de alguém que não está presente. Falar mal de alguém que não está presente é covardia. E acredite, a pessoa que fala mal de alguém que não está presente, quando você não estiver presente, vai falar de você. Você sabe disso. A equipe da Santa Ceia vai entrando, e eu gostaria que a igreja fechasse os seus olhos. E se tem alguém que você precisa pedir perdão, e está aqui dentro da igreja, vai lá e peça perdão para a pessoa, se acerta. Aí, pastor, é constrangedor e libertador. Libertador. Se na tua vida tem um pecado, tem algo que você sabe que está contrário à palavra do Senhor, se arrependa e diga, Senhor, a partir de hoje vai mudar. Faça um compromisso, diga, Senhor, me ajuda, Espírito Santo me socorre. Abalabachuri, Espírito Santo de Deus, nós entramos diante de Ti, Senhor, para pedir perdão, Senhor, dos nossos pecados, pedir perdão, Senhor, das nossas ofensas. Se temos falhado, Senhor, e com certeza falhamos, perdoa-nos, lava-nos no Teu sangue. Perdoa, Senhor, aquela vez que eu falei mal daquele irmão, daquela irmã. Perdoa, Senhor, porque todas as vezes que eu sento numa mesa, eu termino falando mal de alguém que não está presente.
Eu sou covarde porque eu não consigo falar para a pessoa. Mas por trás eu falo. Quando a pessoa não está, eu falo mal dela. Ô Senhor, me lava, Senhor, me purifica. Que da minha boca, Senhor, saia a palavra de vida. Palavra de vida. Palavra que transforma. A palavra que liberta. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, que se há luz em nós, somos um só corpo. Se há luz em nós, Senhor, há perdão. Se há luz em nós, Senhor, então a mentira não está presente, a fofoca não está presente, a murmuração não está presente. Há poder no sangue, há poder no sangue, há poder. Amado, que nós possamos, Senhor, nesta manhã ser libertos. Que não venhamos, Senhor, a ser como Judas, que venhamos a receber o bocado, Paizinho, e ser cheio de espíritos malignos, e a nossa situação ser pior do que antes. Mas que ao participar da Santa Ceia, verdadeiramente, sejamos parte deste corpo. Sejamos parte do corpo de Cristo, que vai morar no céu. Alabaralabaxê, balabaralabachúria, arabanderemasúria. Lava, Senhor, o meu coração. Lava, Senhor, purifica, meu Rei. Aleluia. Se a tua esposa está presente, eu gostaria que você, marido, chegasse junto dela. Você que é filho, se o teu pai, tua mãe está presente, chega até onde ele está. Essas pessoas que estão te abraçando agora, essas pessoas que estão à tua volta, são pessoas que te amam. E sabe o que é incrível? Que muitas vezes nós falamos coisas tão duras para essas pessoas, agimos tão mal com essas pessoas que estão junto de nós agora, mas aquele que está longe, aquele que nós vemos só de vez em quando, a gente trata com respeito, com carinho, mas os que estão próximos de nós não cuidamos. E nessa manhã, eu quero lembrar você da palavra que diz que é para amar o próximo como a ti mesmo. E o próximo é essa pessoa que está aí. Essa é a pessoa que mais precisa ser amada, mais precisa ser cuidada. Irmão, o Senhor está trazendo uma oportunidade de reconciliação, de perdão. Sabe, olha para essa pessoa e diga: me perdoa. Perdoa a minha palavra contrária, perdoa a minha atitude. Eu sou falho, eu sou falho. Alabalabachúria, Senhor Jesus, olha, Senhor, para a tua igreja agora, Senhor. Olha para nós e libera, Senhor, o teu perdão. Libera, Senhor, a tua graça. Libera, Senhor, o teu amor. Que ao participarmos, Senhor, da Santa Ceia, possamos ser cheios do teu Espírito Santo, cheio da tua graça. Lemanda labassúria, erelelelelei calabaralabachúria. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite em que o Senhor foi traído, tomou o pão e deu graça. Tomou o cálice e deu graça. E havendo dado graças, ele disse: este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes que comerdes e beberdes esse cálice. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e tomou e disse: esse é meu sangue que é derramado para a remissão de pecados. Aleluia. O partir do pão significa que cada pedacinho faz parte de uma só massa, sem mistura, sem levadura, sem fermento. Sem fermento quer dizer sem murmuração.
sem contenda, sem facção, sem divisão. Uma só massa significa unidos em amor, unidos em amor. Sabe, se você tem algo que não se agrada em mim, no teu pastor, tenha liberdade de vir e falar para mim: pastor, é assim, assim, e a gente vai se acertar, irmão. E eu preciso prometer isso para você, que se tiver algo em você que eu não gosto, eu vou falar para você, vou dizer para você: olha, é assim, assim. Assim como Jesus fez, pegou aquele bocado e falou: Judas, aqui ó, é você que vai me trair, Judas, é você. Pedro, é você que vai me negar, é você mesmo, não tem outro. A gente precisa ser sinceros. Tem gente que quando está presente diz: eu te amo, você é demais, você é o máximo, mas quando está nas suas costas, a palavra é outra. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu sangue derramado, que nos purifica de todo pecado. Te agradecemos, Senhor, pelo teu corpo dilacerado lá na cruz, que nos traz, Senhor, saúde, que nos traz vida e que faz de nós um só corpo, Pai. Amado Rei, amado Jesus, recebe, Senhor, adoração, recebe louvor nesta manhã, e que a palavra ministrada, Senhor, possa frutificar em cada vida, em o nome de Jesus. Aleluia. Você vai receber o pão agora, vai receber o cálice, toma em tua mão e espera para que todos nós participemos juntos. Aleluia. Alalabaralabaralabashuri.